Bom dia a você que já está se ligando à nossa live de hoje, nossa Escola Bíblica Dominical. Será muito bom caminharmos juntos. Eu e Kenner vamos conversar juntos com vocês sobre o lugar das Escrituras na nossa vida, na caminhada da igreja. E ótimo, você está aí. Vamos dar alguns instantes até que todos se cheguem. Quero já deixar você ciente, eu estou transmitindo essa live do ambiente então pode ser que a gente tenha algum ruído a mais aqui, se acontecer. Bom dia, Olá, Kenner. bom dia, Gel. Bem-vindo. Bom dia, irmãos e irmãs que estamos acompanhando aí pela live do Instagram. Deus abençoe. A paz. Amém. Amém. Vamos dar mais um instante, enquanto as pessoas vão entrando. Quero lembrar você que às 15 horas nós vamos ter o nosso EBD para os adolescentes, também transmitido por aqui. Queria incentivar você a ajudar seu filho, sua filha, a não perder esse horário, muito importante. E às 19 horas nós temos o nosso culto online. Esse é o primeiro EBD que a gente está fazendo, é isso, Kenner? E a ideia é a gente poder fazer isso enquanto esse período nosso de não termos culto presencial, nós vamos procurar estar aqui. Isso. Deixa eu só dar uma... explicar aqui para o pessoal que está chegando, que está no meu Instagram, não é? Porque nós estamos usando o Instagram da igreja e o meu Instagram pessoal, né? Então, do meu Instagram, em diálogo com o Instagram da igreja, com o Ziel, pastor da Igreja Batista em Praia do Canto, com quem tenho caminhado e servido esses últimos anos. Agora vamos começar uma EBD. Nossa igreja levou em consideração as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, do próprio ministro da Saúde, né, do Brasil, e orientações aqui do governador, do prefeito, etc. E nós estamos organizando todos os nossos cultos e as nossas celebrações e os nossos estudos via online, para que não tenhamos aglomerações em lugares físicos. Então, você que está chegando aí, que tem relação comigo pelo Instagram, agora vamos começar uma EBD. A nossa igreja tem uma sala da EBD que nós chamamos de Introdução à Bíblia. E agora vamos ministrar essa classe aqui via Instagram. Então, você que talvez, né, não seja da nossa igreja e me conheça aí pelo Instagram, sinta-se à vontade a participar com a gente dessa aula de EBD pública. Você vai conhecer um pouquinho do que nós fazemos lá na igreja aos domingos de manhã. Excelente. Sejam todos bem-vindos. Quero dar boas-vindas especiais, então, a esses internautas que nos chegam através do Instagram do Kenner. Será um prazer que você participe conosco. E tão logo a gente retome a nossa caminhada presencial, ficaremos felizes com a sua presença também lá no nosso tempo, na nossa reunião. Bem, o nosso tema da nossa EBD, que vai durar em torno de 60 minutos, é a Bíblia, ontem e hoje. Como é que a leitura bíblica ela contribui para a formação espiritual da igreja e, obviamente, a nossa formação pessoal. Eu quero ler o texto bíblico que está em Hebreus capítulo 4, verso 12, que é um texto que cai exatamente no eixo daquilo que nós vamos conversar aqui juntos. Hebreus 4, 12, na afirmação do escritor, ele diz assim, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E o verso 13 complementa dizendo, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, esse texto já nos leva a pensar que estar diante das Escrituras é oportunizar uma relação, um encontro, uma experiência com o Deus que nos criou, nos ama, um encontro em que Ele se revela, mas nós também nos revelamos. Esse texto dá a entender que, no contato com as Escrituras, intermediado pelo Espírito de Deus,
o Espírito de Deus nos faz aparecer a verdade sobre nós. E é no contexto da verdade que a experiência espiritual cristã verdadeira acontece. E sempre ela será transformadora. Então, nós vamos juntos agora conversar sobre... Só um parênteses no que você falou, Uziel. Sim. Esse texto também mostra que, na verdade, no processo da leitura e do trato com o texto bíblico, não há uma interpretação somente do leitor sobre o texto. O texto também nos interpreta. Uhum. É como um espelho para a gente. Porque quando nós lemos o texto bíblico, ele vai de alguma maneira, descortinando quem somos, vai demonstrando as orientações que por vezes temos, ele vai corrigindo algumas tendências que por hora nós também nos dirigimos. Quer dizer, a ideia é que na leitura do texto bíblico, esse texto de Hebreus ele é interessante porque ele vai nos servindo como espelho. A Bíblia não somente é interpretada por nós, a Bíblia nos interpreta também. Quando diz que desce aí a divisão da alma e do espírito, medula, etc. Quer dizer, é uma metáfora para falar do que há de mais profundo na gente. Porque o texto bíblico, ele age em nós como um espelho. Você se depara diante dele. Quando você lê o texto bíblico, na grande narrativa do texto bíblico, você se percebe como alguém que necessita da graça de um Deus que envia o seu Filho para que, através dele, tenhamos a experiência de reconciliação. Então, isso já cria uma imagem de nós mesmos, de um ser humano frágil e que não tem méritos diante da relação com o Senhor. Então, nesse sentido, o texto não é só um objeto da nossa interpretação. O texto também é um ator da interpretação de nós mesmos. Então, nós interpretamos o texto, mas o texto também nos interpreta. É um pouco disso que Hebreus está falando, né? Isso. E é importante a gente começar desse ponto, Kenner, porque a Bíblia não deveria jamais ser apenas um objeto do nosso uso. Nós vemos hoje uma sociedade que, infelizmente, se divide por várias questões. Se a gente migrar para a relação com a Bíblia, essa relação também causa divisão. E talvez uma das categorias que divida-nos seja exatamente essa ausência dessa experiência dupla, essa via de relação que tem duas mãos, em que não apenas eu vou ao texto para usá-lo, mas eu vou ao texto para me encontrar e ser encontrado. E é dessa relação dupla que decorre a proposta de termos sido, de termos recebido o texto inspirado por Deus, que é a mudança na nossa vida. E essa mudança sempre vai produzir algo que nos assemelha mais a Deus e nos torna mais unidos, mais dispostos a caminhar juntos. E essa é a riqueza, uma das riquezas que a Escritura traz para nós. Então, de fato, irmãos e irmãs, nós entendemos, essa é uma conversa recorrente que temos no Ministério da Igreja, que nós, como igreja, precisamos urgentemente melhorar, ampliar, crescer, amadurecer na nossa relação com as Escrituras, na leitura dela e na compreensão. Para que isso que Hebreus disse, esse descortinamento de quem somos para o nosso bem e para a glória de Deus, aconteça no nosso meio. E que a gente não seja apenas uma comunidade que usa o texto bíblico, que repete o texto bíblico, que até proclama o texto bíblico, mas que não é paciente desse texto bíblico, que não é tocado, mudado, transformado pela experiência com ele. Aí, Kenner, nós vamos caminhar em algumas dimensões dessa conversa. Eu queria já ir para o nosso primeiro ponto, que eu queria que você começasse a explorar esse ponto para nós. E o ponto é o seguinte: a gente pode concordar, todos nós concordamos, que a Bíblia é um livro do mundo antigo. Quer dizer, o texto mais recente das Escrituras está em torno de 2000 anos antes de nós. E os textos remontam a épocas que é difícil dizer exato momento em que aquele fato narrado ou contado aconteceu. Então, a Bíblia é um livro do mundo antigo. Kenner, o que isso quer de fato dizer para a gente? Esse é um ponto importante, porque
é levar em consideração uma série de coisas. A primeira delas é que os personagens, o imaginário, as ideias, a concepção de mundo que brotam do texto bíblico tem uma relação profunda com um mundo que não é nosso. Nós sabemos, isso é óbvio, que a história humana ela é dividida numa série de movimentos. E esses movimentos têm a ver com economia, política, relações sociais, compreensão de como as coisas funcionam. Você tem lá o mundo antigo, o mundo medieval, o mundo moderno, e agora o que nós chamamos de pós-moderno, ou contemporâneo, ou ultramoderno, etc. A Bíblia não foi produzida, por exemplo, num tempo em que a humanidade tinha uma ciência como a ciência moderna. A Bíblia não foi produzida no mundo moderno. A Bíblia não foi produzida no mundo em que a ciência racionalista e a ciência moderna tinha se desenvolvido. A Bíblia é anterior a Darwin, a Bíblia é anterior a Newton, a Bíblia é anterior às ciências modernas, por exemplo. Então, a Bíblia, ela é, antes de qualquer coisa, um livro escrito num contexto que nós chamamos do mundo antigo. Um mundo que tem lá o mar do Mediterrâneo como um lugar importante, que tem nações e civilizações que não existem mais. Por exemplo, você não tem como entender a linguagem de Isaías se você não considerar o mundo da Babilônia, o contexto da Babilônia. Existem algumas expressões que aparecem na linguagem dos textos de Daniel que só podem ser compreendidas se você entender que Daniel está falando num contexto em que as ciências modernas não existiam. Então, dizer que a Bíblia é do mundo antigo é dizer que as palavras, até a língua, veja, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, hebraico e aramaico, que são línguas do mundo antigo. Quer dizer, a Bíblia, enquanto texto, enquanto linguagem, enquanto visão de mundo, ela pertence a um contexto e a um mundo que não é o nosso de hoje. Quer dizer, um exemplo. Nós hoje temos uma ideia de criança que pensa a criança como um sujeito de direitos. Não é essa a concepção, por exemplo, do ECA, que diz que nem agora é legítimo usar a expressão ECA, porque tá lá o acróstico, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. No mundo antigo, não existia a concepção de criança como um sujeito de direitos. A criança era uma espécie de ser menor. Aí você vai encontrar textos do mundo antigo e textos na Bíblia que dirão o seguinte, um texto bíblico, se a criança ela desobedecer, for mal criada, leve para a porta da cidade e apedreje até a morte. Entendeu? Ou seja, o mundo antigo aqui, ele não tem a concepção de criança que o mundo moderno tem. Concepção de mulher, dos lugares sociais, a linguagem, o imaginário, as concepções, a compreensão das relações sociais. Quer dizer, a Bíblia é um texto do mundo antigo. Aí, aí vem uma pergunta logo, uma pergunta natural. Então, se ela é do mundo antigo, ela é obsoleta? É aí que é o problema. Vamos entrar nisso já já. Enquanto você estava falando, dois aspectos dessa antiguidade. Só um minutinho, para pegar uma água aqui rapidinho para mim, porque os meus assistentes aqui, o Roger e a Bia, eles estão... Você tem dois aí, depois manda um para mim. Eu vou mandar o Roger, que está em formação. O Roger que é mais quietinho, né? O Roger que é mais quietinho. Para fazer sua cadeira que eu para baixo, assim, ó. Quando você estava falando, dois aspectos dessa antiguidade do texto ficavam gritando na minha cabeça, porque talvez sejam aspectos que mais choquem os leitores iniciais das Escrituras e mesmo cristãos antigos.
que é o aspecto da diferença social. Você citou a mulher, citou a criança. As relações sociais eram bem distintas, as concepções de sujeito eram bem distintas, os institutos sociais, né? A ética masculina era completamente distinta da ética feminina, né? Por exemplo, nesse mundo antigo, o homem tinha uma superioridade e liberdade de ação, e praticamente toda a ação do homem era legítima, e da mulher não. Então era muito comum e tranquilo que as relações assim se estabelecessem sem nenhum sentimento de injustiça, de que as coisas estão erradas. E quando nós, com a mentalidade de hoje, olhamos esses textos, nós nos chocamos. Um outro aspecto é o aspecto do mundo, da concepção de espiritualidade daquele tempo. Por exemplo, hoje nós pensamos Deus em categorias muito mais sofisticadas do que, por exemplo, eles pensavam naquela época. Então, era um mundo que vivenciava com o divino, quer dizer, o mundo praticamente era um andar com uma divisão que era o firmamento e em cima era a morada dos deuses. A concepção de divindade era completamente outra. E tudo nesse mundo acontece sob os auspícios da ordem de algum deus. Então, às vezes a gente vai ler as escrituras e encontra lá Deus mandando fazer tudo o que acontece. Um exemplo. Quando Jeú, nos reis, chega para matar, para dizimar, num genocídio, toda a família dos reis que estavam antes dele, o rei, se não me engano, Ocasias, a família de Ocasias, ele diz assim: olha o que Javé, olha o que eu faço em nome de Javé. Ele vai e mata todos. E diz o texto que ele arranca a cabeça de todos. Entende aqui? Então, você está numa sociedade em que a figura da divindade engole todos os âmbitos das relações sociais, né? Por isso vai respirar no texto. Eu trouxe essa abordagem e ela é bem provocativa, e você que está nos acompanhando, é preciso que você fique conosco caminhando até o final dessa conversa, para que você entenda que trazer esse ponto não é fazer um questionamento do que a Bíblia seja para nós como revelação e palavra de Deus de forma alguma. Mas trazer esse ponto é colocar sobre a mesa aspectos fundamentais para que a gente possa ter uma leitura e compreensão da Bíblia, porque ao chegar em Jesus, e quando a gente percebe todo o desafio de compreensão dos 66 livros da nossa Bíblia, com contextos, realidades, perspectivas tão diversas de um mundo antigo, a gente vai se apoiando em Jesus para revisitar, recompreender e equalizar o Deus que parece tão distinto lá no Antigo Testamento do Deus que Jesus vai revelar de maneira tão sublime e profunda, e que o Hebreus, que nós lemos no seu primeiro capítulo, diz que está em Jesus a revelação máxima de Deus. Né? Se ele já falou no passado, diz o texto, através de pessoas, agora ele vem e fala com o próprio Filho, que é a expressão exata da glória de Deus. Então, trazer esses pontos, irmãos e irmãs e pessoas que nos ouvem, é muito importante, e não é um empobrecimento do texto, ao contrário, mostrar que a leitura desse texto antigo, ele vai requerer de nós essa perspectiva de alguma forma, entender de que lugar cada um desses escritores está falando, para que a gente possa entender bem aquilo que ele está dizendo e não tirar conclusões erradas nem sobre eles, nem sobre a vida, e muito mais, não tirar conclusões erradas sobre Deus. Isso é muito importante. Porque, na verdade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus como ela é, e não como aquilo que projetamos sobre ela. Isso é importante ser dito. Veja, porque dizer que a Bíblia é revelada, inspirada, é a palavra de Deus, antes de qualquer coisa, é aceitá-la como ela é. E ela é um texto que surge num mundo que não conhece, por exemplo, o funcionamento natural das coisas como o mundo moderno entende. Então,
Então, esse é um ponto. É aceitar a condição da Bíblia como ela é. E não seria diferente, porque nós cremos numa fé, a nossa fé fala que o Deus se encarnou. Isso aqui é um absurdo. Um absurdo para qualquer tipo de perspectiva religiosa que tratava a divindade como um ser de longe, num espaço onde os outros deuses estavam, celebrando vinho e comendo da desgraça humana. Então, assim, essa concepção de Deus se encarnar já é um horizonte para que a gente entenda que a Bíblia ela escolheu se dar a partir das questões da existência humana. E o homem existia no mundo antigo quando esse texto se deu. Se não fosse assim, não seria um texto divino mediado por seres humanos. Seria um texto psicografado. Há uma diferença profunda entre um texto que é psicografado para um texto que é inspirado, que nós vamos falar sobre isso depois. Mas a gente pode adiantar aqui para dizer que não seria de outra forma. O problema, então, não está no texto bíblico, mas está na nossa expectativa de que, uma expectativa inocente e não piedosa de querer que o texto seja aquilo que ele não é. O texto bíblico não é um texto da modernidade. Por uma razão óbvia, por uma questão cronológica. O Deus que impulsiona a escrita do texto é atemporal, mas o texto não. Perfeito. O texto não teria como ser. Porque a categoria texto já o condiciona a um contexto. Quer dizer... Não existe texto sem contexto. Exatamente. Aí a gente vai para um ponto importante, que é dizer tudo isso. Por exemplo, que a Bíblia é um texto que vem da antiguidade, com concepções de sociedade, de ser humano, de divindade, diferentes do nosso. Significaria dizer que ele é um texto, que a Bíblia seria um texto, então, obsoleto, que nada tem a contribuir com a sociedade, que do ponto de vista social, das concepções científicas, está muito, muito, muito à frente e que amadureceu nesses aspectos muito mais. Quer dizer, esse texto, que é um texto antigo, se tornou obsoleto por ser antigo? Vamos explorar um pouco isso? Lógico que não, é o contrário. Veja, quando nós falamos em ciências modernas, as ciências, inclusive, passam por transformações. Existem, obviamente, falei obviamente, eu até recomendo um filme aí para o pessoal assistir, O Poço, está no Netflix, que tem um velhinho, um protagonista, que é, na verdade, meio que o fio condutor do enredo, que ele fica tentando, é óbvio, e é um texto, e é um filme espanhol, aí é o óbvio, no espanhol bem puxado assim, é óbvio. Bom, é óbvio que as ciências também passam por transformações. As concepções científicas também mudam, as hipóteses se transformam. Provavelmente nós tenhamos aqui nos acompanhando gente das diversas ciências da saúde, ciências humanas, ciências duras, né? Ciências matemáticas, etc. As ciências passam por transformações. Então, falar que o conhecimento moderno é superior ao conhecimento do mundo antigo também não é uma verdade total. Quer ver um exemplo? Quem melhor explica o amor? Uma linguagem metafórica poética ou uma linguagem científica tecnicista? Uma linguagem científica tecnicista vai falar do amor a partir de uma série de concepções biológicas, de produções cerebrais, neurocerebrais, etc. Certo? E o poeta? O poeta vai falar das metáforas, vai falar da concepção do limite da linguagem. Quer dizer, então, falar de amor no nível científico é melhor do que falar de amor no nível poético? São formas de falar de amor diferentes. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a linguagem científica, o mundo moderno, não é melhor do que o mundo antigo. Basta olhar aí as duas guerras, né? Quer ver? A sabedoria de que coloca o ser humano como continuidade do mundo. Ou seja, cosmos, terra, natureza, que é uma concepção antiga.
qual é a perspectiva que pode ter uma ética planetária mais eloquente? A ética, a linguagem de que eu, sujeito, estou separado do mundo e posso explorá-lo de maneira irrestrita? Ou a ideia filosófica de mundo que diz que eu e o mundo somos continuidade? Então, necessariamente, a linguagem dos mundos diferentes não significa que a linguagem do mundo moderno seja melhor. Como se, no começo, fosse uma visão primitiva e agora uma visão mais eloquente, mais importante, mais produtora de vida. Não, não necessariamente. Isso é um ponto. Segundo, a Bíblia não é obsoleta porque o mundo antigo não é obsoleto, para começar. A sabedoria no mundo antigo. Segundo, não é obsoleta porque nós cremos que esta linguagem do mundo antigo é a linguagem através da qual nós acessamos a voz, os interesses e as instruções divinas. Então, ela tem categorias que devem ser agora interpretadas. Ela tem perspectivas que precisam ser analisadas à luz dos desafios do nosso contexto. Então, dizer que o texto bíblico é obsoleto é dizer que qualquer texto, qualquer produção que não se enquadre às ciências em transformação também é obsoleto. Então, a Bíblia, aí é um ato mesmo de experiência de fé com o texto bíblico. O texto bíblico é linguagem do mundo antigo, linguagem através da qual Deus se revela. Então, ele se torna obsoleto, aí é uma crítica a linguagem positivista, historicista, que por vezes a gente encontra nas pesquisas do texto bíblico. O texto se torna obsoleto se eu achar que ele deve ser entendido simplesmente como uma narrativa do passado. E ele não é. Eu não tenho que descobrir simplesmente o contexto histórico, como se formou, mas a pergunta básica é: o que essas tradições têm a nos dizer? O que essas tradições, essas narrativas têm a nos ensinar? Mais do que perguntar se essas narrativas estão descrevendo factualmente o passado, porque isso torna o texto obsoleto, porque descrever o que aconteceu factualmente no passado é achar que o texto só é do passado. Mais do que isso, é se perguntar o que essas narrativas têm a dizer hoje. Para isso, eu preciso de instrumentos hermenêuticos eficazes e uma leitura crítica e piedosa desse texto bíblico. Lendo este texto bíblico de maneira crítica e piedosa, ele, primeiro, deixa de ser obsoleto, ele não é obsoleto, mas na prática não vai ser obsoleto, e mais do que isso, ele deixa de ser perigoso também. Eu gosto de sempre usar essa expressão, porque ela é gritante e reveladora. A mesma Bíblia foi lida pela Ku Klux Klan e por Martin Luther King. A mesma Bíblia foi lida por colonizadores... Dietrich Bonhoeffer e pelas igrejas que apoiaram Hitler. Dietrich Bonhoeffer e pela igreja nazista. A mesma Bíblia. Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Paul Tillich, ou seja, pela igreja confessante. A mesma Bíblia lida pela igreja confessante foi lida pelo Terceiro Reich, por Hitler e pela igreja que seguia Hitler. Então, é muito importante ser dito isso, porque a Bíblia pode ser perigosa, sim. Não porque ela é perigosa em si, mas porque nós precisamos de instrumentos capazes de ler com equilíbrio estes textos bíblicos. Então, respondendo aqui, levantando a bola para que você fale também, né, Zé? A Bíblia é um texto do mundo antigo? Claro que não é obsoleto, desde que eu entenda que ela não é simplesmente uma narrativa do passado, factual, preocupada com factualidades, e sim preocupada em ensinar, e eu também ser capaz de lê-la considerando o lugar de onde leio, considerando os processos que o texto passou, pelo qual o texto passou, considerando a vida hoje e considerando o lugar desse texto no seu contexto histórico. É interessante essa nossa conversa nesse ponto, especialmente porque
Kenner, uma das coisas que me preocupa e que eu gosto muito de tentar ajudar as pessoas na relação com o texto bíblico é ajudá-las a considerar o que elas estão buscando nas Escrituras. Às vezes, a maneira como a pessoa se aproxima das Escrituras e o que ela busca nas Escrituras a joga nesse lugar que a gente poderia encontrar ou classificar como um lugar perigoso ou um lugar obsoleto, porque por trás de toda a narrativa que ali encontramos, há uma presença, há uma manifestação de Deus que é bem maior do que o texto em si, propriamente, poderia exclusivamente trazer. Então, quando o indivíduo vai às Escrituras e o fim dele é a própria Escritura em si, e ele não vai com o coração disposto a, em contato com as Escrituras, ser levado pela graça de Deus para além dela, de maneira que ele possa ler o que está escrito para além da própria palavra que ele encontrou. Quer dizer, é uma experiência mística, sim, é uma experiência mística, mas ela é uma experiência extremamente necessária para a relação com Deus das Escrituras. Por exemplo, se a gente pegar as descrições das leis judaicas e entender que aquelas descrições são a vontade de Deus para a sociedade hoje, nós estaremos trazendo para uma sociedade presente uma prescrição legal que não cabe nessa sociedade, que não responde à sociedade, até porque não é a proposta daquela descrição que ela viesse a ser hoje a regra de conduta da sociedade do século XXI. Quando eu me aproximo das Escrituras com essa postura de pensar o texto bíblico como um fim em si mesmo e transportá-lo para o meu tempo e querer aplicá-lo, eu posso cair acriticamente, eu posso cair exatamente nesse lugar da obsolescência. Eu perco a sabedoria das Escrituras e fico com a informação da Escritura. E não é essa a ideia do texto. Tem um biblista, né, que ele escreveu um livro que você conhece, já nós lemos juntos e tal, A Bíblia Sem Mitos. Uhum. E ele vai dizer o seguinte, não é como a Bíblia escreve, narra, mas é o que escreve, narra. Quando você fala você citou aí o Decálogo, né? As leis também levíticas. Isso não é o mesmo que afirmar que essas leis estão presas no passado. A pergunta é, como reler essas leis? E isso foi exatamente o que o Novo Testamento fez contigo. Uhum. Quando você lê quando você percebe a leitura do Antigo Testamento no Novo Testamento, um exemplo assim muito pertinente, um exemplo muito claro, é o Sermão do Monte. Não é? Você tem Jesus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, relendo o Antigo Testamento. Relendo como? Relendo a partir dos desafios dos seus interlocutores. O Evangelho de Mateus está dando conta de um cristianismo agora em disputa com os fariseus. O templo já não existia mais. E havia uma crise profunda entre quem interpretava melhor o texto bíblico, se eram os fariseus ou as comunidades que seguiam a Jesus como Messias e divino. Né? Mais Messias ali naquele momento do que essa discussão sobre sua divindade. E aí o texto vai mostrando um Jesus que interpreta o Antigo Testamento. Ali tem estratégia literária, ali tem uso de gêneros literários e tem uma releitura do Antigo Testamento. Jesus e as comunidades cristãs não liam o Antigo Testamento de maneira literalista. Quem faz isso hoje, são alguns de nós, entende? Que trata a letra do texto de maneira acrítica. Uhum. Nem o Novo Testamento fez isso. Nem Paulo fez isso. Uhum. Nem Jesus, nem o judaísmo. O judaísmo nunca fez isso. Então, parece ser um ato piedoso, parece ser um ato de fé nas Escrituras, tratá-lo de maneira acrítica, literalista, mas não é. É Exato. Um tipo, como diria
um amigo, né? Escritor, teólogo e tal, diria o seguinte: é uma piedade pervertida, que tem cara de... que tem face de leitura amorosa, sensível com o texto, mas é uma leitura perversa, porque insere para o mundo moderno, de maneira direta e literal, aquilo que precisa ser relido com cuidado. E é interessante, porque faz isso só em textos que lhe convém. Correto, correto. E Kenner, isso que nós estamos tratando aqui, abertamente para a nossa igreja, e eu agradeço a Deus por nos tornar a igreja cada vez mais assim. Aí eu vou puxar uma responsabilidade para mim, para você, para o Rodo e para os pastores. Nós somos, talvez, os mais responsáveis pela maneira, talvez, imprópria com que o cristão, ou os membros, os cristãos, estão lendo as Escrituras. Nós precisamos, com mais coragem, fazer isso que estamos fazendo aqui, e mais seriedade, a nossa própria devoção, caminhar nessa direção que estamos tratando aqui, porque as igrejas estão pregando e ensinando uma leitura bíblica que sacraliza o tempo e não o texto. Quando eu literalizo o que eu li ou leio escrito no Antigo Testamento, e pensando que com isso eu estou respeitando o texto, na verdade eu estou desrespeitando o texto em nome de um contexto, em nome de uma época. Eu estou dizendo que a compreensão de Deus de 2000 anos atrás é a compreensão exclusiva, exata e final. Então, quando você diz sobre ler de maneira literal as Escrituras, isso sempre me vem à mente. Quando eu leio de maneira literal as Escrituras, eu não estou, de fato, me relacionando com o texto em si, eu estou me relacionando com a época em que ele foi escrito, estou dizendo que aquela época resumiu, consumou tudo que de Deus se poderia entender. E isso leva a todas essas perspectivas que a gente está tratando aqui, que são indesejáveis. Só para eu quero apresentar o contexto disso para o pessoal entender aqui o que está acontecendo. Porque muita gente já entrou. Nós estamos numa EBD de uma igreja batista, para você entender. Essa discussão que nós estamos fazendo aqui, você que está entrando agora no Instagram, é uma discussão que está sendo feita dentro de uma EBD online, na Igreja Batista em Praia do Canto, onde caminhamos, contribuímos como pastores, ajudamos a servir a comunidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa discussão pode ser feita no espaço da igreja. Cabe à liderança, cabe a quem tem aqui a responsabilidade do ensino das Escrituras, do trato com as Escrituras, cabe ser mais sensível e ser mais honesto com o texto, para maturidade. Eu tenho dito isso na sala de aula, onde falo, em qualquer canto que me dê a oportunidade de falar, eu digo isso. O Brasil hoje tem 33% de evangélicos em sua população. 33%, segundo Datafolha 2020. O IBGE vai nos dar depois com mais precisão. Isso significa que é uma parcela gigantesca lendo o texto bíblico, pensando a vida, a fé e pelo menos teoricamente, lendo o texto bíblico. Se eu juntar os irmãos católicos, aí nós vamos para mais de 80%. Então, o Brasil lê a Bíblia. O problema essa leitura bíblica produz atos políticos, atos relacionais, vida conjugal, vida social, perspectiva de sistema econômico. Ou seja, a leitura bíblica, ela é, de alguma maneira, pano de fundo para uma parte significativa do funcionamento do Brasil. Então, o problema se resolveria no Brasil, parte dele, se houvesse uma leitura madura das Escrituras. Existem alguns temas que são discutidos na esfera pública e são discutidos de maneira superficial, tacanha e irresponsável por conta de uma leitura bíblica irresponsável. Uma leitura bíblica imatura. Então, uma transformação no Brasil aconteceria, me parece, Ziel, se houvesse uma leitura madura do texto bíblico. Não é desconsiderar o texto bíblico, mas lê-lo de maneira madura. Existem questões políticas, questões de políticas públicas,
questões relacionadas a relações de gênero, relações de uma série de temas que são tratadas, essas questões, de forma profundamente imatura, porque você percebe que o pano de fundo é uma leitura bíblica imatura, porque esses agentes sociais são leitores da Bíblia. Sim. E muitas vezes são mantenedores das posições que têm a partir de textos bíblicos. Olha só, a pessoa falou, você que é EBD, mas o pessoal sabe o que é EBD? Eu ia Escola explicar isso Bíblica agora. Dominical. Isso. Escola Bíblica É isso Dominical, para quem nos ouve, é uma escola extremamente tradicional na nosso regime cristão nas igrejas evangélicas. É uma escola que dominicalmente se reúne para o estudo da Bíblia, o aprendizado da espiritualidade a partir do texto bíblico. Então é isso que estamos fazendo aqui. Ô Kenner, nós temos aí cerca de 20 minutos, vamos tentar cobrir mais 2 passos aqui da nossa conversa. E um muito importante, que talvez esclareça um pouco mais para todos, por que nós, pastores, os teólogos, nós temos uma responsabilidade enorme, porque nós temos um ferramental que temos que usar e que é decisivo para que a gente entregue àqueles que nos ouvem um olhar para as Escrituras que seja, como você está sugerindo, uma leitura madura, saudável, que produza efeitos que nos tornem agentes transformadores no caminho do reino de Deus. Então, há 3 aspectos aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre inspiração, porque cremos, as Escrituras são inspiradas por Deus. Não estamos negando isso aqui em momento algum, ao contrário. Outra coisa, há 2 ferramentas muito necessárias para nós, que é a exegese e a hermenêutica. Vamos destrinchar isso um pouco na linguagem um pouco a mais clara possível para quem não conhece o tema poder ter uma boa ideia. Os 2 conceitos, exegese e hermenêutica, significam, em termos etimológicos, o sentido da palavra, a mesma coisa, interpretar, traduzir. Então, fazer exegese, fazer hermenêutica é interpretar o texto. A exegese, ela é um instrumento científico mais prático. Ela disponibiliza ferramentas para que você possa aplicar ao texto, para que você consiga acessar o sentido do texto. A exegese está preocupada, inclusive, por exemplo, a entender o sentido do texto no seu contexto histórico-social e etc. Então, a exegese é como se fosse a ação prática de interpretar. A hermenêutica é o sistema que pensa o como interpretar e o como aplicar esse texto. Então, exegese é a parte prática da interpretação, te dá ferramentas para a interpretação, e hermenêutica é a análise de como interpretar e de como traduzir esses textos para o nosso contexto hoje. Então, são 2 ferramentas, 2 conceitos que têm o mesmo sentido em termos etimológicos, né, em termos de dicionário ali, mas que estão a serviço de processos diferentes, que estão interconectados. Exegese é o ato de interpretar, é a questão mais prática do processo de interpretação. A hermenêutica é a análise de como interpretar, são os princípios de como interpretar e aplicar. Então, perguntar-se pelo como o texto pode significar algo para o nosso tempo hoje é um ato hermenêutico. Quer dizer, como eu posso tornar esse texto do passado algo importante para os nossos dias hoje? Isso é um trabalho hermenêutico, de interpretação. O que o texto está dizendo, quais são os gêneros literários, qual o contexto histórico, isso se fará de forma prática a partir de um trabalho exegético. Então, exegese e hermenêutica são 2 conceitos linkados ao trato de interpretação e aplicação dos textos. A inspiração é exatamente o pressuposto. Antes de você ir para a inspiração, queria explorar uma outra coisa agora, dando para os nossos ouvintes, fazendo um convite para eles. Olha, toda vez que você ouvir um pregador, toda vez que você ler um texto que fala de algum texto bíblico, você estará em contato com a exegese e a hermenêutica desse autor, desse falante, desse pregador. E você, com muita facilidade, talvez consiga perceber até se ele fez uma exegese. Porque muitas vezes ele
ele não praticou a exegese do texto e ele não vai praticar uma hermenêutica para o texto. Então ele vai fazer uma ponte estranha entre o que está escrito e a vida. É um tipo de hermenêutica também, né? Não deixa de ser. Só que é uma A ausência hermenêutica de uma é uma. frágil, né? Exatamente. E aí, como é que a gente atesta a qualidade de uma hermenêutica ou de uma exegese? A experiência com a vida, ela vai mostrando para a gente se aquilo que o texto bíblico nos trouxe, se isso se revela uma falácia, uma impropriedade ou uma verdade transformadora. A verdade das Escrituras, a palavra de Deus nos alcançando, ela sempre será, na experiência da vida, uma verdade transformadora e não achatadora da vida. E não trazendo mais obstáculo ou prisão para a vida do que liberdade. Então, procure nas suas leituras e procure na sua audição, você ouvindo, porque o tempo todo, Kenner, mensagem de pastor para lá, para cá, e as pessoas ouvem acriticamente o que está sendo dito, especialmente se alguém usou um texto bíblico e até, de certa forma, literalizou esse texto bíblico. Então, eu convido você que nos ouve a ter essa percepção. Todo mundo que fala das Escrituras ou escreve sobre elas vai revelar a sua exegese e a sua hermenêutica. Procure perceber, a partir disso, se aquela fala, aquele ensino, de fato, resulta de uma relação séria com as Escrituras. Beleza, vamos lá na inspiração. E a inspiração é o pressuposto. Por exemplo, a exegese e a hermenêutica não foram inventadas pela teologia. Hermenêutica você tem, por exemplo, hermenêutica jurídica, não é? Se você tem alguém que é do direito aí, sabe do que eu estou falando. O trato com os textos do mundo antigo sempre estiveram presentes. Os gregos interpretavam os mitos, né? O que era teólogo? A palavra teologia o teólogo vem do trato com os mitos gregos. Então, hermenêutica e exegese não são instrumentos criados ou exclusivamente do mundo da igreja, da teologia. Então, qual a diferença de um trato com o texto, por exemplo, de Homero, Suetônio, Hesíodo e o texto bíblico? É porque nós pressupomos que esse texto que aplicamos ferramentas exegéticas não é um texto simplesmente de criação de interesses e força e dinâmica e impulsos humanos. Nós acreditamos que é inspirado. O que é inspirado? Quer dizer que, de alguma maneira, nesse processo, que nós podemos descobrir quais foram os processos, neste processo há um interesse e há uma dinâmica e há uma força divina. A inspiração é o pressuposto. Eu e um historiador podemos usar os mesmos referenciais teóricos, as mesmas ferramentas para ler um texto bíblico. Só que ele pode fazer isso sem pressupor que esse texto tenha algo sagrado, e eu farei pressupondo que ele é inspirado. A inspiração é um ato primeiro diante do texto. Eu não provo inspiração. Eu não defendo lógica e racionalmente o texto inspirado. Eu pressuponho que o texto é inspirado. Eu acredito que o texto é inspirado. Eu posso depois ver uma série de resultados positivos que esse texto produz e servir para comprovar que é inspirado. Mas não necessariamente seja assim. Por ser inspirado é que pode produzir as coisas boas da vida. E dependendo de como lê-lo, pode produzir coisas ruins. Então, a inspiração é o pressuposto. A inspiração é o lugar de onde leio. A inspiração é o ato primeiro no processo de leitura do texto. Eu posso usar todas as ferramentas críticas, eu posso usar todos os instrumentos exegéticos, como qualquer exegeta ou historiador usaria, mas o faço a partir de um pressuposto, que é o pressuposto que esse texto é inspirado. A inspiração, primeiro, antes de qualquer coisa, é a pressuposição. Né? Então, é a pressuposição. Dizer que é um pressuposto, pessoal, não é dizer que é uma forçação de barra. Não. Ao contrário. Dizer que é pressuposto é dizer que, quando nos aproximamos, nós cremos, nós temos a convicção, nós assumimos como verdade de vida que Deus ali se manifestou, se revelou, que o texto bíblico é endereçado a nós como forma de relação com Deus, com a vida, a partir da presença dele.
Então, a inspiração da Bíblia é fruto disso, fruto dessa minha convicção de ser a Escritura o que é para mim. Há pessoas que vão ler as Escrituras sem esse pressuposto. E elas o lerão como eu leria Homero, por exemplo. E talvez achando bela a estrutura, talvez achando interessante as tramas, mas sem nenhum contato com a verdade eterna, com Deus eterno, com o sentido da vida, mas por crer que ela é uma dádiva, ela é dentro da expressão que o Paulo usa lá, nós conversávamos antes de começarmos a live aqui, né, Kenner? Que o Paulo usa lá, Timóteo, quando ele diz que toda a escritura é inspirada, e a palavra que ele usa tem a ver com o Deus que sopra o seu espírito, né? Que impulsiona. Pneumatos. É sopro, Deus que sopra. Teos, pneumatos. É a junção de teos e pneuma. Teos, essa é a nossa convicção. E nós lemos, então, nesse pressuposto. A ideia é essa, de usar a palavra pressuposto. E a outra coisa é que inspiração não é anulação da humanidade. Uhum. Por exemplo, os porque não se trata de psicografia. Não se trata de psicografia. Muita gente confunde inspiração com psicografia. Os textos bíblicos usam gêneros literários. E gêneros literários são formas de textos, formas fixas, usadas em lugares diferentes, com um objetivo prático. Você tem gêneros literários do mundo antigo sendo usado no texto bíblico. Ora, o cara está usando estratégias literárias do seu tempo. Então, aqui nós temos a presença da figura humana no processo. A figura humana não é eliminada no processo. Só seria eliminada se esse texto não fosse inspirado. Somente seria eliminado se esse texto fosse psicografado. Então, inspiração e psicografia não são a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, essa inspiração agora vai usar as categorias humanas, os caminhos humanos, os dilemas humanos. Então, inspiração é o ato primeiro. Deus se revela, os homens interpretam e aí se produz o texto. Quando eu confundo o texto com a própria revelação, a letra, eu estou caindo num erro profundamente perigoso. Eu estou caindo numa espécie de literalismo. Citaram aqui papa de papel. É um pouco disso. Então, assim, para ajudar aqui no processo, né? O Deus se revela. E esse é um ato divino, não depende da gente. Ele que se dá. É o totalmente outro que se revela na história de Israel, salvando Israel do Egito, cuidando de Israel no deserto, se revelando em seu ápice, em Cristo. Uhum. E aí as comunidades, os autores vão interpretar esta ação divina de Deus. E vão interpretar com as suas categorias, com a sua visão de mundo, com o seu contexto, com a sua linguagem. E aí surge o texto. O texto, então, é esse processo interpretativo. O texto não é a revelação. O texto é resultado do processo de revelação. A inspiração... Confundir as coisas é um problema. Quais são os dois erros? Achar que o texto é só trabalho literário, que é o extremo de lá. E achar que também o texto é a própria revelação, que é o outro lado. Então, idolatria e criticismo infértil. Os dois são problemas. Então, pessoal, olha, veja bem. Deus se revela, aquela comunidade ou pessoa experimenta essa manifestação divina, compreende essa revelação divina e registra essa revelação divina. Então, nós temos contato com o registro da compreensão da revelação. Por isso, quando Kenner aponta para o contexto em que essa compreensão acontece como algo fundamental, é porque se nós não voltarmos minimamente a ele, nós não conseguimos ter olhos para ver a revelação que agiu nele. Então, esse é o grande desafio. Aí você pensa assim, poxa, mas isso aí então, quem é que vai ler a Bíblia? Só vocês que estudam essas coisas. Não. Porque o pressuposto que nos dá a certeza de que esse texto é um texto inspirado, ele é uma revelação de Deus, também é a convicção que temos que o Deus que se revelou é o Deus também que age na nossa vida. E aí, Kenner, nós entramos na questão, e a gente precisa entrar por causa do nosso tempo, na questão da leitura... Uma questão de ordem aqui, né, para ser batista. Questão de ordem.
o Instagram vai naturalmente derrubar a live quando completar Isso. 1 hora. Nós temos quantos minutos? Então eu estou correndo aqui para a gente fechar, mas fique tranquilo que eu vou dizer exatamente o que a gente vai fazer na próxima live no domingo que vem. Então, a leitura agora eu quero a gente vá logo para a leitura devocional. Porque, ok, eu não sei fazer exegese, eu não sei nada de hermenêutica. Eu vou ler a Bíblia, então, com que coração? O que eu vou buscar ali? Bom, aí nós queremos aconselhar você a manter essa leitura e perceber o lugar da devoção, do coração aberto e piedoso, submisso, para você ler e crescer nas Escrituras. Vamos explorar isso um pouquinho. É lê-la, podemos dizer, a partir dessas limitações todas, lê-la de forma orante. Isso é uma questão. Lê-la entendendo que essa leitura precisa ser perpassada por experiências de oração e de um coração convertido ao Evangelho. Então, isso é um pressuposto bacana dessa leitura devocional. E o Evangelho tem a ver com justiça, com solidariedade, com serviço ao outro. Então, toda leitura sob essa orientação é uma leitura que vai gerar vida, mesmo que não seja exegeticamente perfeita. Segundo, uma leitura que tem que ser feita de forma comunitária. De forma comunitária. Por quê? Já fizemos, Roda, aí a propaganda das 13 horas. É uma leitura comunitária. Eu leio a partir da minha comunidade. Então, o comunitário é importante para aperfeiçoar a minha leitura, para que eu possa expor as minhas interpretações e como eu estou compreendendo, e aprender com o outro, e corrigir, e ser corrigido. Quer dizer, o lugar comunitário também é importante dessa leitura devocional. E tendo a compreensão de que o mesmo Deus que agiu na história para a produção dos textos é o Deus que está conosco nesta comunidade. Todas as vezes que falamos do Espírito no Novo Testamento, que fala-se do Espírito no Novo Testamento, fala de um Espírito em comunidade, onde 2 ou 3 tiverem meu nome, estavam todos reunidos. Quer dizer, o Espírito de Deus que está na igreja, etc. O anjo, Jesus que passa no meio dos candelabros lá de Apocalipse. É sempre a presença de Jesus, do Espírito, na comunidade, no espaço comunitário. Então, essa leitura piedosa, que talvez não seja tão exegética, é uma leitura que deve ser orante. É uma leitura que deve ser feita com o pressuposto de um coração convertido ao Evangelho, que tem horizontes que são horizontes de vida, horizontes de solidariedade, horizontes de justiça. E também a certeza de que esse Deus que inspirou o texto agora nos ilumina no processo de interpretação. E, para além disso, entender que essa interpretação ela é individual, claro, eu leio em casa, leio em família, mas ela tem também um lugar na comunidade. Tudo isso vai tornando a leitura bíblica uma leitura orante e comunitária, que pode, inclusive, estar aberta a correções, se necessário. Ok, perfeito. Olha, então, mantenha o seu coração submisso a Deus em oração, porque Ele intermedia a sua relação com a palavra de Deus, com a palavra dele. Então, leia devocionalmente. O que nós vamos fazer domingo que vem? Nós vamos pegar a nossa Bíblia, olhar os textos que estão nela e vamos procurar categorizar cada parte, cada porção das Escrituras, que normalmente classificamos como parte que tem lei, ou profecia, ou salmo, ou poesia, ou os gêneros literários. Nós vamos explorar isso no próximo domingo. Então, no domingo que vem, às 10 horas, vamos estar juntos aqui para explorar um pouco mais das Escrituras. Nosso tempo está quase no final. Adolescentes, às 15 horas, o Rodo vai estar com vocês também na EBD. Não deixe de participar. Kenner, a gente vai... Só uma coisa, Zé, não esquece de gravar isso. Eu acho que é muito importante essa live estar gravada. Procura um programa que baixa essa live para a gente conseguir colocar isso em outro lugar, no Instagram, ou no Store, no GTV ou no YouTube. Vê alguém aí que possa te ajudar para que você consiga baixar essa live. Eu acho que a discussão que nós temos aqui, eu quero até usar essa discussão nas minhas aulas lá na faculdade de Introdução à Bíblia, porque me parece que ficou muito redonda sobre essa coisa do trato com o texto bíblico. Maravilha. A gente está cuidando disso, de todas as lives que fizermos aqui na igreja, nós vamos baixar, salvar e ter como material. Consegue fazer isso aí? Sim, sem problema. Então, tá. Pessoal, Deus abençoe, tá? Que a Deus graça de Deus, o amor do Pai, a presença do Espírito Santo seja sobre nós, irmãos e irmãs. Você que nos acompanhou, obrigado. E que a paz dele reine no nosso